Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio aqui desse podcast da mineração, nesse quadro que é um quadro especial em homenagem aos 5 anos do podcast da mineração, tá? E esse é o nosso último vídeo aqui dessa série de como criar o seu podcast, tá? Esse eu vou falar sobre os 5 erros mais comuns que uma pessoa comete quando vai iniciar um podcast. Então fica comigo até o final para não cometê-los, tá certo? E tenho certeza, você vai criar um podcast de sucesso. Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao vídeo. O primeiro erro, pessoal, é a falta de planejamento. Eu já falei aqui em vídeos anteriores, tá? Você tem que se planejar para criar um podcast, mas trazendo, por exemplo, um exemplo da nossa vida, academia. No início do ano eu vou dizer, olha, gente, eu vou fazer academia. O que é que eu faço? Planejo lá uma mensalidade na academia de 1 ano e tiro um momento do meu dia e fico fazendo academia durante um ano, tá? Mas podcast é do mesmo jeito. Você vai investir um tempo seu. Se você vai investir um tempo, então estabeleça um horário, como eu falei, crie lá pega aquele manual que eu passei, aquele roteiro, né, de produção, de criação do podcast, imprima ele, dê um print e imprima ele para seguir aqueles pontos, tá? Porque você tem que ter em mente que aquele período, aquele tempo é para você gravar seu podcast. Então, se está na dúvida de como se planejar, uma dica do Ironman que eu dou para vocês é: crie temporadas. Digamos, eu vou fazer uma temporada de 6 episódios. Você se planeja, roteiriza, bota lá o nome de cada programa. Eu já falei de nicho, de tudo, tema, subtema. Criou lá o roteiro de 6 episódios, grava e sai lançando. Assim, tenha certeza que você vai garantir a regularidade e não vai se perder nessa falta de planejamento. Outro erro comum é começar já investindo dinheiro. Hoje vocês estão vendo aqui que eu tenho um estúdio, um microfone, tenho aqui iluminação e tudo mais. Mas eu comecei, como eu mostrei para vocês lá no vídeo, comecei com um celularzinho, tá? Gravando o áudio no próprio celular. Depois eu peguei para melhorar um pouco o áudio, eu peguei o microfone do fone de ouvido que veio junto com ele na caixa, que era o original, e assim por diante, tá? Ensinei naquele outro programa para vocês, aquele programa que era o Anchor, que agora é o Spotify para podcasts, que é de graça, tá? Você utilize ele para fazer seu lançamento, a sua criação, tá? Porque não precisa você iniciar gastando, porque aí você às vezes vai gastar, aí a busca do ótimo não garante o bom, não garante o lançamento, você vai se frustrar e vai acabar esquecendo o podcast, vai deixar para trás. Então, começa com o mínimo, começa sem gastar nada. Mas não, gente, Johnny, quem está mandando eu criar um podcast é minha empresa. Então, dica do Ironman que eu dou para vocês: não invistam em criação de um setup e criação de compra de equipamento. Busca um estúdio, tá certo? Hoje em dia já tem estúdio de podcast em todos os estados, todos os locais. Você já encontra um estúdio de podcast de gravação que já tem. Você paga a hora, digamos, 1 hora é R$100, um pouco mais do que isso, tá? Você vai lá, grava seu podcast. Às vezes você pode até investir um pouquinho na própria edição lá dentro junto com eles e garante o podcast da empresa de vocês, tá certo? Então, segundo erro comum, não começa gastando dinheiro não, que é para você não se frustrar e você ter certeza que o principal investimento que vocês têm que ter é o investimento intelectual e a força de vontade, que eu tenho certeza que vocês chegaram até aqui nesse vídeo, é porque vocês têm isso de sobra. Um terceiro erro comum é achar que a audiência vai brotar do nada. Criei meu podcast, subi meu áudio lá no Spotify para podcasts e vai vir lá todo mundo para assistir. Se você começar só como áudio, tá? Essas plataformas de podcast, ele não tem um sistema de distribuição como é o YouTube, por exemplo, que é uma plataforma de vídeo, que quanto mais você coloca, mais ele divulga dentro do algoritmo. Uma audiência de podcast é uma audiência, como já falei, nichada, extremamente qualificada, que busca aquele conhecimento, busca aquele momento de descontração, de conhecimento para se informar do podcast. Então, você tem que fazer a sua divulgação
Diretor, põe na tela novamente o guia de roteiro de edição e vocês vão ver essa parte final aqui, que é a parte de pós-produção, né? Que eu fiz a produção, é a parte de divulgação. Se vocês tem que criar dentro do próprio Instagram de vocês, ou cria um Instagram só para o podcast e faz a divulgação dentro do Instagram, dizendo, ó, gente, siga uma parte do podcast, pode voltar para mim, diretor. Bota no podcast, tá certo? Se você fizer algum quadro de entrevista, chame alguém que dá uma dica do Iron Man para vocês. Chame alguém que já tem autoridade naquele assunto, que já é seguida, que aí organicamente uma parte do público dele começa a lhe seguir também, tá? Se você for empresa e quiser ter uma divulgação que não seja tão orgânica, você pode adquirir um Google AdSense, onde você paga lá uma quantidade de campanha, uma campanha, investe essa qualidade e tem esse retorno aí de audiência. Mas saiba isso, pessoal. As etapas de divulgação são muito importantes para que você não ache, porque você também não se frustrar e dizer, lancei o áudio e está lá. Pô, não tem uma visualização, não está tendo visualização, passou 10 dias, tem 2, 3 visualizações. Por quê? Você não fez seu dever de casa também. E, lembrando, criou um padrão de tipo de podcast, de quantidade de tempo, tenha sempre aquele dia que você vai colocar e tenha certeza, a audiência vai vir, você vai ser um podcast de sucesso, porque você tem que ter autoridade no assunto, você vai ter autoridade no assunto e na organização e padronização, é claro. O quarto erro comum é não pensar na qualidade do conteúdo. Lembra que eu falei para vocês, falem do que você ama, falem daquilo que você conhece, mas mesmo assim, pega aquela aula de roteiro que nós passamos, cria o roteiro, escreve, vê se ele tem lá início, meio e fim, se ele está claro para quem vai ouvir, tá certo? Porque esse é um grande problema, eu não pensar na qualidade. Vou falar qualquer coisa aqui, vou falar sobre planejamento de lavra de qualquer jeito. Não, você tem que ser autoridade naquilo que você está falando. Porque quanto mais autoridade, você cria intimidade com quem está escutando. A pessoa se sente confortável, sente interesse. Então invista na qualidade, tá? Preze pela todo o conhecimento que você tem. Digamos que, por exemplo, no meu caso, eu não conheço muito sobre tratamento de minérios. Se eu for falar sobre tratamento de minérios, eu tenho que estudar muito para que eu também garanta a qualidade naquele conteúdo. Mas eu posso chamar alguém que sabe muito mais do que eu em tratamento de minérios e bater um papo que fica muito melhor, né? Ou num podcast de entrevista, por exemplo. Então, se você não souber tanto do assunto, chame alguém para lhe ajudar, faça um podcast com alguém, tá? Mas sempre garanta a qualidade, tá certo, do seu conteúdo, que é para garantir que, lembra do que eu falei da audiência? Que ele retorne e saiba, poxa, esse conteúdo aí tá de qualidade, eu posso seguir, posso utilizar no meu trabalho, ou na minha sala de aula, ou para me ficar mais inteligente, tá ok? E eu tenho certeza, você tendo autoridade, seu podcast só é fadado ao sucesso. O último erro bem comum é a qualidade do áudio, tá? Eu já mostrei aqui para vocês, criando podcast na prática, que eu comecei gravando com celular, depois eu fui com microfone. Não precisa vocês investirem na qualidade de equipamento logo de cara, tá? Mas garanta o mínimo de qualidade para que não fique com ruído, não fique eu falando longe assim para ninguém escutar. Procure um lugar que seja tranquilo, um lugar com menos ruídos, né? Aqui hoje nós temos nosso estúdio. Às vezes quando passa um caminhão aqui na frente, cachorro latindo, a gente tem que fazer um tratamento, tá certo? Então, hoje já tem ferramentas grátis que vocês podem fazer tratamento de áudio. Por exemplo, o Audacity, é muito simples de você utilizar. Tem uma plataforma chamada Adobe Podcast, que é aquele áudio que você grava, você joga dentro dele, e ele por inteligência artificial já tira ruído, já equaliza, tá? Que é grátis também. Mas o principal, até a dica anterior, ligado à qualidade do áudio, é a qualidade do conteúdo. Preze pela qualidade do conteúdo, que a qualidade do áudio, eu sou muito melindroso nessa questão do áudio, tá? Mas deixa essa dica para vocês. Não crie também algo que fique chiando. Escute antes, uma dica do Iron Man. Faça o áudio e escute antes de lançar. Veja se está do seu agrado. Também não seja aquele super, hiper, mega criterioso. Mas se você vê que está com aquele chiado, um som de coisa batendo atrás, gente, faz de novo, que tenha certeza que quanto mais, se for agradável aos ouvidos, o seu
público vai voltar, você vai garantir a audiência e vai ter novamente um podcast de sucesso. Pessoal, esse foi o último vídeo aqui dessa série especial, onde, como eu falei, é o aniversário aqui de 5 anos do podcast, mas quem ganhou foi vocês. Como criar um podcast do zero. Você acompanhou todos esses vídeos, você já tem conhecimento, você seguindo essa ordem, você vai aprender a criar roteiro, aprender a criar um podcast na prática, criar o tema, subtema, nicho, tudo que é preciso para criar o seu podcast e ter um podcast de sucesso. Perseverança é algo que vocês têm que ter, investimento em tempo, conhecimento, porque podcast eu garanto para vocês, é uma ferramenta que, como eu falei, o podcast da mineração começou com uma dor, eu queria falar para pessoas sobre a nossa área de mineração. Ele se tornou hoje um negócio, já tem um patrocínio, já tem, fazemos, é um braço da minha consultoria, né? Eu tenho uma consultoria que eu crio planejamento de lavra, sequenciamento, modelamento, mas outro serviço que eu ofereço também é o podcast. Empresas contratam para que faça a produção dos áudios deles, produção dos vídeos, coberturas de eventos, se tornou um negócio. Mas depois de muito perseverar, muito lutar, divulgar, criar conteúdo, criar relevância no setor, porque hoje quem procura o podcast da mineração sabe que tem um conteúdo que é fiel à nossa área, é um conteúdo criado por pessoas que têm conhecimento no setor. Hoje já tenho pessoas me ajudando aqui atrás da câmera, na edição e tudo mais, roteirização, legenda. Então tenha certeza que vocês conseguem sim fazer um podcast de sucesso, conseguem monetizar com ele, mas precisa, suor, dedicação e perseverança, que vocês chegam lá. Muito obrigado por vocês terem acompanhado todos esses programas. Lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB. Acesse o site adimb.org.br e não perca todo o conteúdo. Novamente, muito obrigado. Lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas no futuro ser mineração. Meu nome é Johnny Peterson e até o próximo vídeo. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB.